Oi, este aqui é o vídeo do 28º dia do Veda edição 2020 e o que temos para hoje é a resenha do conto Gabriel Ernest, escrito por Saki, aqui da sua coletânea Um Gato Indiscreto e Outros Contos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, também edição 2020. Há uma fera solta no seu bosque, disse Cunningham, o artista, enquanto era levado à estação. Foi sua única frase durante toda a viagem, mas como Van Chile havia falado sem parar, o silêncio de seu companheiro havia passado despercebido. Assim começa Gabriel Ernest, escrito por Saki, que conta a história desse Van Chile. Sim, Cunningham só aparece no comecinho da história e depois um pouquinho mais pra frente. O que importa é Chile, que tem, parece, né, uma boa propriedade, inclusive ele tem um bosque ali dentro da sua propriedade. Olha só que cara simples, né? Na verdade, a gente até fica sabendo depois, mais pra frente na história, que ele é uma pessoa importante ali na sua cidade. Aquela coisa assim, meio de prefeito, coisa assim. Bom, na verdade isso não importa, pra falar a verdade. O que vale é que, assim, dentro do seu bosque, vamos saber lá qual o tamanho que é, né? Realmente parece que há uma certa fera que este amigo dele, Cunningham, o artista, meio que comentou um pouco atônito e sem maiores detalhes. Na verdade, como deu para perceber nessa breve texto que eu contei para vocês, que é a abertura do conto, realmente o Chile, ele é tão falador que realmente ele nem prestou atenção no amigo, na verdade. O que vale é que depois que ele colocou lá o amigo lá na estação, o outro partiu de trem, ele voltou para sua propriedade e estava passando pelo seu bosque. Deve ser um lugar bem pequeno mesmo. Enfim, o que vale foi que ele topa num certo local, perto de um riacho, um menino ali tomando sol. Literalmente ele estava acabado de ter saído da água, porque estava completamente encharcado e, detalhe, que ele estava sem roupa, a pelos, literalmente nu por ali, e ele falou, que é isso, ô moleque, o que você está fazendo aqui na minha propriedade, no meu bosque, né? Volto já para casa, que coisa é essa? E o moleque ali todo, não, beleza tio? Ali de boa, curtindo só o sol, né? Sentindo evaporar a água. E o Cunningham, né? Fica. Cunningham não, o Chile, né? Fica, pô, é lugar de você ficar, né? Aqui na minha propriedade, volte para onde você veio. E ele comenta: não, eu moro aqui no bosque. Ele não entende: como assim você mora no meu bosque? Que negócio esquisito é esse, né? Você não pode morar por aqui, não tem como você ficar por aqui. Onde você vai dormir aonde, né? E também você vai passar fome, que não tem condição, volte para sua casa. E ele continua dizendo: não, eu estou aqui em casa. Que coisa esquisita. Mas o que vale mesmo é o jeito que as respostas são dadas por esse garoto. Aquilo vai incomodando o Chile cada vez mais. Que papo do esquisito. Ele mora aqui? E aí ele se lembra do comentário do amigo Cunningham: há uma fera no seu bosque. Sacaram? Ligaram uma coisa com a outra? Pois é, não vou dar mais detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto tenso. Minha avaliação do texto. Com certeza esse conto aqui do Saki tem uma pegada completamente diferente dos contos anteriores, que na maioria das vezes tinha aquela tendência a serem engraçados ou profundamente irônicos, pelo menos, né? E com toda aquela fleuma inglesa, né? Do comportamento das pessoas perante as regras da sociedade. Claro, aqui no comecinho do texto a gente até percebe na verdade isso também, porque esse bate-papo entre o Chile e o garoto exatamente parte por isso, porque ele sabe que o garoto está desrespeitando as normas da sociedade, né? Afinal de contas ele não pode invadir uma propriedade, que coisa é essa, né? Que falta de finesse, digamos assim, né? Como também, né? Poxa, ele está ali sem roupa, né? Porque veste a roupa, né? Acabou de sair da água, então já coloque seu traje de banho, aliás, já devia ter entrado em traje de banho dentro da água, enfim, um monte de detalhezinhos que, claro, né? Você percebe que há um comentário assim sobre a sociedade inglesa, no fundo, aqui, mesmo num tom diferente que se propõe esse texto aqui do Saki. E claro, a gente vai percebendo aos poucos que aquele papo meio esquisito do amigo sobre uma fera que existe lá dentro do bosque está completamente relacionado sim a esse garoto. E não é muito difícil da gente ligar Lé com Cré, porque o texto meio que fica jogando pistas e naquele esquema que praticamente não funciona para um leitor mais atento. Alguém que passa um pouquinho assim ao léu pelo texto, vai lendo, mas se prestar atenção nos detalhes, pode até chegar ao final do texto e não sacar o que está acontecendo. Mas na verdade é muito simples, porque
fica muito evidente que esse garoto, e não vão considerar isso como um spoiler que esteja estragando a experiência de leitura. Na verdade, é fácil perceber que esse garoto, na verdade, é um lobisomem. Porque sim, tudo que ele responde ao Tilly tende a isso. Todos os comentários, aliás, parece que o Tilly não é lá muito inteligente. Um cara falador, né? Mas pelo jeito, quem fala mais demais realmente não costuma ser muito esperto. Parece que é o caso dele realmente. As pistas são evidentes, é um diálogo que demora bastante entre os dois, naquela coisa de ele ficar indignado que o garoto invadiu a sua propriedade, o seu bosque. E como eu disse, todas as respostas desse garoto indicam que ele é uma criatura diferente, ele não é um ser humano normal. Mora ali no bosque, não tem família. Quando se fala de comida então, ele literalmente meio que dá o entender de todo o enredo do texto. Eu não vou dizer exatamente o que ele fala a respeito de comida, mas claro, você já pode imaginar sendo ele, claro, um menino lobisomem. Óbvio, o que é que ele come, mas o detalhe é que depois isso vai ficar mais importante no restante da história. E de fato, durante todo esse diálogo não tem como a gente duvidar que esse garoto não é a fera que o Cunningham comentou lá no começo da narrativa. É o próprio, mas o protagonista aqui, o Tilly, nossa, não percebe nada. E nesse ponto o texto cai num certo autodescrédito, porque, poxa, qual é a graça de hoje a gente acompanhar um protagonista meio que tapado? Literalmente, porque ele não percebe o óbvio. E é tão óbvio que o texto realmente fica tendendo a um pequeno fracasso, porque a gente não tem como esperar que depois o protagonista vai acordar para a vida, vai perceber que ele estava caindo num erro, ou quem sabe numa armadilha desse garoto lobisomem, e vai poder fazer alguma ação que possa escapar tudo. Você pode até pensar algo a respeito, mas não é o que tende o texto, para falar a verdade. Aliás, quando o texto muda um pouquinho, eu até me surpreendia, tipo, opa, enfim, o texto vai melhorar. Esse conto aqui não vai ficar tendendo ao fracasso como eu pensei, porque realmente, do jeito que Saki montou toda a sua narrativa, não estava funcionando. Não servia como uma história literal. A atitude deste personagem protagonista perante o personagem antagonista, literalmente, né, o mocinho contra o vilão da história, era muito esquisito. E de fato, depois que a história passa para um segundo momento, a gente começa a achar que o texto está melhor. Porque justamente o que acontece num texto que é aberto ao leitor. A gente consegue fazer projeções, mas não tem certeza exatamente do que vai acontecer. Era o caso que acontecia na primeira parte. A gente já tinha certeza que ele é um garoto lobisomem e o protagonista não entende isso de maneira alguma, apesar das muitas evidências. Ou seja, a gente não tem projeção nenhuma, a gente tem a certeza absoluta do que é a história, né? E não vê desdobramentos para ela. No segundo momento, aí sim, a nova situação iniciada faz com que a gente pense, isso vai dar problema no ponto Y, no ponto X, no ponto Z, e em vários momentos diferentes, tudo pode tender ao trágico. E aí, falando isso, no trágico, na introdução aqui do livro do Saki, Um Gato Indiscreto e Outros Contos, o autor do texto ele comenta que o Saki não foi conhecido apenas pelos seus textos irônicos, mas também por textos que tendiam à tragédia, um pouquinho também de sobrenatural. E essa história aqui então é a primeira onde a gente pode ver exatamente esse exercício desse novo estilo temático do autor. Claro que, no caso, nesse comecinho da história, realmente não estava curtindo muito não, ele estava com saudade já dos seus textos mais engraçados, ou que pelo menos a gente tende a rir mais do que ficar meio que prestando atenção nas críticas para com a sociedade inglesa lá do tempo que Saki viveu. Como disse no começo do texto, ainda tinha isso, mas como já dava para perceber, esse texto aqui, aquele que o autor da introdução comentou, ok, vamos ver se é legal, e estava não muito interessante. Enfim, na segunda parte, ok, mesmo que seja uma situação onde a gente pudesse imaginar desfechos diferentes, também tendia a uma coisa um pouquinho amorosa também. E depois, quando a gente chega ao final do conto, realmente a gente fala, ué, foi um pouquinho mais ou menos, porque o óbvio aconteceu de novo. Só que, um pequeno comentário no final pode ser que a gente consiga dizer que esse personagem ainda tem aquela fleuma inglesa que eu sempre falo, que aparece em todos os contos do autor. E fica só nisso. Na verdade, o tempo todo esse texto, ele parece que vai ser algo interessante, na verdade a gente percebe logo em seguida que não,
Ele está atendendo apenas ao óbvio, não tem novidade, não tem caminhos diferentes que a gente possa pensar a respeito da resolução da trama. Por outro lado, é uma coisa curiosa também que eu percebi depois que eu terminei de ler o conto. Se não fosse o estilo narrativo do Saki em colocar justamente esses comentários a respeito da sociedade, como é a pompa, né, do cavalheirismo inglês, de como se comportar, né, de como se falar, se você retira tudo isso do texto e coloca como fosse um diálogo, principalmente lá quando temos o diálogo do antagonista com o protagonista da história, a gente perceberia que esse texto ficaria mais vazio ainda, pensando em como uma pessoa de hoje em dia conversaria. Esses dois conversariam, né? Seria a mesma coisa, porque não teria essa pequena ironia, esses comentários ácidos da sociedade, né? Essa postura que claramente está ali, né, diante do que o Ichiri fala para com o garoto. Se não tivesse isso, ó, o texto ficaria menor ainda. E claro, também na segunda parte do texto, como também principalmente no desfecho da história, também temos questões sociais, comportamento, né? Aquela imagem que se deve passar. Lembra que eu comentei, né, que o Chile é uma espécie de prefeito ali daquela região, ou seja, é uma pessoa que precisa manter um certo status, uma certa posição na sociedade. Se ele desliza um pouquinho, ele pode ter que pagar até algumas coisas que ele comenta ali no texto, ou seja, há uma inclinação a ele se comportar de uma maneira regrada. E também tem a tia dele que vive com ele dentro da casa. Eu não posso dizer o que acontece com ela, porque é uma das coisas misteriosas que acontecem num segundo momento aqui desse conto e você fica, o que vai acontecer com a tia do Chile? Justamente, aí eu posso dar um pequeno spoiler, porque o garoto, ele aparece de novo na história, não só lá no bosque da propriedade de Chile, mas também na outra propriedade dele, que é a sua própria casa. Entenderam o que eu quero dizer, né? Pois é. E aí que eu disse que a história se abria algumas possibilidades de desfechos interessantes. Só que, no final das contas, quando chegou no encerramento, como eu disse, ficou no óbvio de novo. Ou seja, a história, para mim pelo menos, ficou um pouco decepcionante. Muita gente, claro, eu acredito que possa ler esse texto aqui e ficar um pouco tensa, principalmente lá no começo, quando não saca que o garoto é um menino lobo. E em seguida, num segundo momento da narrativa, ficar mais angustiado ainda, porque aí sim há a confirmação que aquela fera dita por Kunigam é o garoto. Não resta dúvida, então, claro, o leitor vai ficar mais tenso. E no finalzinho também vai ficar completamente indignado com o que acontece. Sim, na verdade, o final do texto é apenas postura perante uma sociedade, um comentário também aqui do protagonista que deixa tudo às claras. E no fundo, todos os textos de Saki dizem respeito a isso. Bom, enfim, fui meio nebuloso aqui nessa resenha porque realmente eu não quero dar nenhum spoiler, também não quero me valer da sessão spoiler e explicar o final, porque explicar o final é só dizer apenas o óbvio, que muita gente, como eu disse, já pode sacar. Enfim, para. Assim, faltou dizer algo a respeito do título da história, Gabriel Ernest. Bom, o menino lobo vivia ali selvagemente no bosque de Chile e depois, quando a tia o conhece, atribui um nome para ele. Obviamente o garoto não tinha nome e o nome que ela dá é Gabriel Ernest. Só isso. Afinal de contas, aliás, depois, claro, esse nome pomposo fica importante lá no final da história, mas isso a confere. Como eu disse, muita gente pode gostar desse finalzinho também, porque, claro, é interessante. Mas, portanto, para Gabriel Ernest, escrito por Saki, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Acho que está de bom tamanho. Bom, e amanhã vamos para mais um texto de Monteiro Lobato aqui com ações que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia edição 2020, dentro do projeto Veda 2020 também. E tchau!